Você sabia que um simples prato de soja fermentada pode transformar a sua saúde de maneira incrível? Hoje eu vou ensinar como fazer o natto e ainda vamos descobrir os segredos da nattokinase e da vitamina K2. São dois componentes poderosos presentes no natto e como eles podem revolucionar a sua saúde cardiovascular e óssea. Fique comigo e prepare-se para uma jornada fascinante no mundo da alimentação saudável. Sou Kayoko Takeda, seu guia no fascinante mundo da alimentação saudável e fermentação caseira. Aqui você aprenderá a transformar alimentos comuns em tesouros probióticos. E se você está começando na arte da fermentação, o nosso curso Probióticos para Iniciantes, Primeiros Passos, é o pontapé inicial perfeito. Encontre o link na descrição e no primeiro comentário. E agora meu livro digital Intestino Livre em 3 Passos está à venda na Amazon. Agora peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Quer mais conteúdo exclusivo? Torne-se membro do nosso clube dos canais para acessar vantagens especiais. Natto é a soja fermentada, um prato popular muito apreciado pelos japoneses. A soja fermentada, neste caso específico, gera 3 principais produtos muito interessantes para a nossa saúde: a nattokinase, a vitamina K2 e os micro-organismos probióticos. Nattokinase é uma enzima que tem a capacidade de dissolver coágulos sanguíneos e prevenir a formação de novas placas nas artérias. Estudos mostram que a nattokinase pode reduzir a pressão arterial, melhorar a circulação e até mesmo auxiliar na saúde cerebral, ajudando a combater doenças como Alzheimer e Parkinson. Mas os benefícios não param por aí. O natto também é uma excelente fonte de vitamina K2. Esta vitamina é crucial para a saúde óssea, pois ajuda a fixar o cálcio nos ossos e dentes, prevenindo a osteoporose. Além disso, a vitamina K2 impede a calcificação nas artérias, melhorando ainda mais a saúde cardiovascular. E tem mais, natto é rico em probióticos, que ajudam a manter o equilíbrio da nossa microbiota, melhorando a digestão, o funcionamento intestinal e fortalecendo o sistema imunológico. Se você está procurando maneiras de incluir mais nattokinase e vitamina K2 na sua dieta, começar com uma porção diária de natto é ótima ideia. Lembre-se de consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer novo suplemento, principalmente se você já faz uso de medicação para afinar o sangue ou toma algum medicamento de uso contínuo. O consumo diário de 100 gramas de natto supre a necessidade diária de nattokinase e de vitamina K2. Agora vamos para a receita. Bem, aqui eu já estou com os utensílios para te mostrar. Nós vamos precisar de uma tigelinha pequena para diluir o codiquim. O codiquim é esse. Eu tenho 2 tipos de nattoquim aqui. Um que é vendido pelo Paulo, da Natto Brasil. O contato dele vai estar na descrição do vídeo. E eu tenho um que é japonês, que eu comprei há muito tempo atrás na Ali, mas hoje em dia eu acho mais difícil achar. Eu vou usar hoje esse do que o Paulo vende. Nós vamos dissolver com a água quente que sai do cozimento da soja a 80 graus mais ou menos. Nós vamos diluir o nattoquim, que é o impacto que faz, né, que é choque térmico, e a 80 graus com uma temperatura muito alta para ela reativar. Depois eu posso colocar numa temperatura mais baixa sem problema. Eu vou fazer de 3 formas. Preparei 1 kg de soja, porque eu vou fazer meio quilo nessa panela aqui, específica de fermentação. Eu comprei no Canadá, na Amazon. Ela faz várias coisas. Faz o natto, faz iogurte, faz fermentação em geral. A gente pode fazer bebidas fermentadas. Eu vou usar o forno como uma estufa. Eu não vou usar o aquecimento do forno. Eu vou usar uma cinta, isso se chama cinta de aquecimento
de cerveja, normalmente usam para fazer isso. Então ele já vem assim para colocar no galão para fermentar a cerveja. E anteriormente eu tinha comprado esse que ele não vinha com o plug já. Então teria que colocar. Ele é muito útil. Você programa a temperatura que você quer, ela aquece até mais de 100 graus. Então você precisa de um controlador de temperatura, que é esse aparelhozinho. Mas ela tem, olha, um termostato. Você vai colocar na grade de baixo do forno essa cinta aqui e o sensor do termostato que vai também dentro do forno. Ele que vai acusar quanto está aquecendo aqui a cinta. Simples, né? Nós vamos fazer nessa travessa. Eu tenho aqui uma iogurteira que foi comprada na Ali da minha amiga. Nós vamos provar também essa iogurteira. Para pequena quantidade, ela deve funcionar muito bem. Quando comprar, preste atenção se o plug pode ser usado no Brasil e a voltagem também. Agora estou aqui com a soja. A soja deve ser o mais novo que você conseguir comprar, da própria safra ou assim. Mas eu sei que é difícil aqui no Brasil a gente conseguir comprar uma soja boa. Aqui eu tenho essa aqui, ela foi demolhada já desde exatamente 12 horas de estar no molho. E ele está já criando essas bolhas, que são sinais de fermentação que já começou a acontecer. Isso é importante porque a fermentação ela vai tirar um pouco dos fitratos, também dos defensivos agrícolas que foi utilizado, e também a fermentação traz uma pequena acidez, melhora um pouco o pH, um pouco mais ácido, para evitar uma contaminação indesejada. Então, nós vamos escorrer essa soja. No outro vídeo que eu tenho, eu ensinei cozinhando a soja no vapor. Mas eu vou explicar por quê. Agora eu não vou fazer mais no vapor. Por causa que a gente não acha soja muito nova aqui do Brasil. E a soja, quanto mais velha, quando vai passando 1 ano, 2 anos pós-colheita, casca, a pele vai ficando muito grossa, dura de cozinhar e também vai ficando ressecada. E muitas pessoas têm reclamado que o natto, ele na hora que fica pronto, ela tem aquela viscosidade normal, nebari, mas que depois ele some. Isso eu acredito que seja por causa da soja, que não é nova. Aqui eu vou pôr água quente para facilitar um pouco, porque eu tô com muita pressa. Eu vou pôr água até cobrir, quase que cobrir. Olha, aqui para minha panela elétrica tá excelente. Agora, se você vai cozinhar na panela de pressão no fogão, você vai colocar um pouco mais. Depois que começa a chiar, baixa a temperatura um pouco e cozinhe por 1h10, mais ou menos 1 hora. E abre, olha, e se ainda estiver duro, pode cozinhar um pouco mais. Essa eu já vou colocar 1h10 direto. Aí, então, quando estiver cozido, nós vamos retirar e escorrer a água do cozimento. E em seguida nós vamos pegar 2 ou 3 colheres. Eu vou pegar 3 colheres dessa, porque eu vou fazer todas essas três formas de fermentar. Então, quando logo após o cozimento escorrermos a água, eu vou pegar essa água quente e vou diluir no nattoquim. Eu vou diluir umas 3 colheres de sopa cheia dessa água para misturar no nattoquim, porque eu estou fazendo em 3 diferentes modos de fermentar. Concluído o tempo de cozimento da soja, ele está aqui super macia, tá? Vou escorrer, está com pouco líquido porque vazou ali na hora de abrir. Então, já vou pegar... Vou colocar aqui, enquanto ele está escorrendo aqui, eu já vou pôr o nattoquim aqui. Eu falo que é nattoquim, são esporos do Bacillus subtilis. É um bacilo, são os esporos dele aqui, certo? Então a medida é muito coisa mínima. Vou pôr 2 desse para... a parte de volume maior, né?
Nem precisa tudo isso. Assim. 3. Então, um pacotinho desse rende muito. Agora eu vou já passar para lá a metade. Essas travessas vasilhames precisam ser muito bem higienizados, certo? Que nós estamos lidando com cultura pura e elas não são tão resistentes à contaminação cruzada como no caso dos lactofermentação. Vou pôr um pouco mais aqui, passou demais para lá. Ter cuidado para não amassar, né, os grãos com a colher. Então aqui eu vou colocar. E aqui, como a quantidade é maior, vou pôr um pouco mais. Esse daqui eu já vou pôr direto na panela e fechar. Depois é só colocar na tomada. Ela normalmente, com 2 ciclos de 6 horas, porque é na função iogurte que eu vou fazer também o natô. E ele com 6 horas contínuas, ele desliga. Aí eu tenho que reinicializar mais 6 horas. E aí o natô estará pronto. Nessa iogurteira, ela liga 18 horas direto para fazer o natô. E depois de 18 horas, ficou pronto. Ficou excelente. Vamos ver. No fogão, quando eu uso o fogão como a estufa, ele demora um pouco mais. Demorou, né? Então depende também da temperatura ambiente quanto está. E em torno de 20 horas, 24 horas já fica pronto. Vamos ver se eu consigo fazer mais rapidamente. Esse daqui tem uma dica aqui. Vamos furar. E agora eu vou baixar esse filme plástico bem rente aos grãos. Essa forma de fazer, tem um youtuber japonês, ele ensina a fazer, o nome dele Natô Dad, Papai Natô, Natô Dad. Ele que ensina assim, eu acho excelente essa forma. Isso vai para o forno. Depois eu vou mostrar. Agora vamos fazer esse. Esse basta um só, porque aí a evaporação vai cair aqui dos lados. Aquele lá é para evitar a condensação sobre ele próprio. Então a gente põe as duas, né? Esse é só colocar na tomada. Agora vamos mostrar como é que eu faço lá no forno. Então, olha, o meu forno elétrico aqui, ele está totalmente desligado. Não vou ligar o forno. Só vou usar o forno como uma estufa, um ambiente onde eu vou fermentar.
O aquecimento, então, está sendo feito aqui por esse, vou mostrar. Aqui embaixo está a cinta de aquecimento. Aqui está o sensor. E vou pôr, é melhor que ele esteja mais para cima, né? Do que embaixo, esse sensor. Agora eu fecho. A temperatura vai iniciar no 39 graus, vai ficar oscilando entre 39 e 40 graus. Chegou em 40 graus, o aparelhinho vai fazer ele baixar para 39. Chegando em 39, faz ele subir para 40. Então fica nessa temperatura, certo? Estou voltando agora com todos os 3 prontos. Vou mostrar esse da panela. Foram 12 horas, ele ficou pronto no meio da noite e eu deixo ele até amanhã de manhã. Fui tirar da tomada agora cedo, mas a temperatura já tinha desligado durante a madrugada e ele pode continuar assim, não tem problema nenhum. Ele continua a fermentação, olha, ficou lindo, ficou excelente. Este é o que estava aqui no forno do fogão, com aquecimento feito pela cinta de aquecimento. Ele está excelente também. Vamos tirar esse plástico. Olha o nebari, a viscosidade dele, né? No meio não aparece, não ficou muito esbranquiçado. Vamos ver. Aqui no meio, onde não está todo esbranquiçado também, mas já está excelente, olha a viscosidade aqui, o nebari. Esse do fogão, ele ficou toda noite, eu fui desligar agora 9 horas da manhã, então foram 24 horas. Esse da iogurteira foram 18 horas. Aqui vamos tirar com cuidado, essa condensação não cair sobre os grãos. Eu acredito que faltou de eu furar mais, então a condensação pingou sobre os grãos. Então o que vai acontecer? Vai estar mais úmido, né? Mas não tem problema não, olha, ficou muito bom também. Vamos colocar aqui. A temperatura média de fermentação é de 39 a 42 graus, por aí. Aqui eu coloquei um pouco do natô. Vamos pôr um pouco de shoyu. Olha, essa é a prova de que o natô está bem feito. Validade de 1 semana na geladeira para consumo e 2 meses congelado. Nós devemos deixar ainda na geladeira durante um dia para que esse cheiro possa sair. Mas ele não tem muito cheiro forte não. Esse que nós fazemos usando o starter, usando os esporos, ele não tem cheiro forte. Mas a gente deixa um dia para depois a gente consumir. Ele pode ser consumido assim, forma como eu fiz, pode pôr mostarda ou wasabi e comer acompanhado com gohan branco e ovos pochê. Agora tem pessoas que comem com ovo cru, eu prefiro usar o ovos pochê ou ovo cozido, né? E também pode ser servido como misturado com misoshiro. Misoshiro não muito quente, para manter os probióticos e manter as propriedades nutritivas do natô. Pode ser consumido, o melhor e o mais gostoso eu acho, é como temaki, com arroz temperado para sushi, e coloco o natô e o nori, combina muito bem. E também pode ser colocado como topping de sushi, né? Sushi pequenininho, envolto pelo nori e no topping o natô. Fica muito gostoso e saudável, né? Muito nutritivo. Então este foi o vídeo de como fazer o natô. E então, que tal experimentar o natô e sentir os benefícios na sua saúde? Me diga nos comentários como você consome e como tem sido sua experiência.
Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. Quer mais conteúdo exclusivo? Torne-se membro do nosso clube dos canais para acessar vantagens especiais. Clique no botão abaixo, seja membro. Deixe suas perguntas e comentários abaixo. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.